Capítulo 4. As responsabilidades do homem e da mulher. Letra A. As responsabilidades de cada um no lar definem as funções de cada um e é muito importante que mantenhamos a ordem estabelecida por Deus, porque Deus é um Deus de ordem e Ele não abençoa a desordem. Para que uma família seja abençoada, deve viver na ordem estabelecida por Deus. Assim como Deus criou as diferenças de homem e mulher, a partir dessas diferenças, das características fundamentais, existem papéis e funções diferentes do homem e papéis e funções diferentes da mulher. E aí, se a mulher não compreende o seu papel, o homem também não exerce o seu papel, começa aí a ter uma disfunção, porque alguém vai ter que assumir a responsabilidade financeira da casa, alguém vai ter que assumir, se não é o homem, que é o ideal, como está lá bem explicado no capítulo 4 do manual. Então, se o homem não assume essa responsabilidade financeira, a mulher vai ter que acabar assumindo. Só que aí começam a gerar as disfunções dentro do casamento e aí inúmeros problemas surgem a partir disso. Então, aqui no capítulo 4, a gente vai detalhar os papéis básicos que o homem precisa exercer em casa, os papéis que a mulher precisa exercer em casa, qual é o lugar dos filhos, onde que os filhos entram. E aí as famílias, os casais, então precisam se reorganizar, né? Se não estão organizados, precisam se reorganizar respeitando essas diferenças de papéis. Por quê? Foi Deus quem estabeleceu assim. Se Deus estabeleceu é porque é dessa forma que funciona. E aí se tem alguma coisa errada, não vai funcionar. E aí por isso que muitos casamentos vivem com muitos conflitos. O interessante lembrar é que a mulher espera do homem o papel que às vezes ele não sabe nem o que é, mas ela espera. O homem espera da mulher esse papel que às vezes a mulher também não sabe o que é. E os filhos esperam dos pais e os pais dos filhos os papéis. Tudo que Deus criou é perfeito. E quando a gente troca isso, quando a gente quer dar o nosso jeito nisso, a gente acaba destruindo aquilo que Deus criou. Uma das coisas que a gente sempre fala nos nossos encontros, que a gente vai falar para casais, é que a grande diferença entre o liquidificador e o ferro de passar. Ferro de passar serve naturalmente para passar roupa. Liquidificador serve para fazer vitamina, triturar comida, enfim, fazer alguma coisa triturando, batendo. Você não consegue passar roupa com liquidificador e você não consegue fazer vitamina ou triturar comida com o ferro de passar. Então, cada um no seu papel e Deus criou exatamente dessa forma. E isso é muito importante ser destacado para que os seus casais entendam qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. Letra B. Destacar a responsabilidade mais importante do homem como imagem e glória de Deus e como sacerdote do lar. Deve ser o líder espiritual do lar. Então, na página 47, a partir da página 47 do manual aqui do seminário, você vai ver tudo isso muito bem detalhado no manual. Então é bom você ler e é bom você se preparar também para esse assunto. Letra C. A responsabilidade mais importante da esposa é ser ajudante do seu esposo para cumprir o propósito de Deus nessa família. Tem muito bem explicado aqui no manual, a partir da página 51, também para você entender esse ponto. O que eu quero fazer de observação nesse capítulo é o seguinte: muitos questionamentos podem ser levantados. Aí a gente fala que o marido ele tem que ser responsável financeiro pela casa. Ah, mas eu não sei fazer isso, mas eu não quero fazer isso. E a gente fala que a mulher tem que ser auxiliadora idônea, abrir mão de muitas coisas para cuidar da casa e da família. Não, eu não nasci assim, eu não cresci assim, minha mãe nunca me falou para fazer isso. Muitos questionamentos podem surgir, as pessoas podem indagar e ficar revoltadas. Olha o que eu tô falando sério. As pessoas elas ficam revoltadas com princípios que a gente vai ensinar aqui. Por isso que é importante você, como casal mentor, ter o entendimento e a certeza de quais são os princípios bíblicos. Porque não importa o que a sociedade esteja falando, não importa o que a consciência geral das mulheres esteja aí pregando, que a mulher tem que ganhar mais que o homem. Quando nós temos entendimento de qual é a vontade de Deus para a minha vida como mulher, quando o homem consegue entender, assimilar qual é a responsabilidade dele como homem dentro do casamento, que são princípios bíblicos, é uma ordem estabelecida por Deus. Então, quando a gente compreende isso, por isso é importante que você, casal mentor, tenha isso muito claro e que você viva isso em casa, para você conseguir explicar
explicar. E não só explicar, mas Transmitir. demonstrar. O que é mais importante do que explicar é esse demonstrar, é esse transmitir o conceito através da sua própria vida para os casais que estão sendo mentoreados por você. Exatamente. Então, a gente não vai falar que as mulheres não devem trabalhar. Eu trabalho, eu tenho minhas responsabilidades, mas eu preciso entender que a minha prioridade é a minha casa, é a organização do meu lar, é o cuidado com o meu filho. Então, isso precisa ser muito explicado, conversado, pode gerar polêmica alguns assuntos, esteja Alguns preparado. não vão concordar, vão dizer que não, que esse livro está atrasado, que a sociedade moderna acredita de uma outra forma, mas na verdade a gente não está interessado no que a sociedade moderna diz. A gente está interessado no princípio bíblico, e o princípio bíblico nunca foi e nunca será que o homem vai mandar na sua mulher. Nunca foi assim e nunca será assim. Na verdade, o homem, ele foi criado para ser o líder e dominar sobre a sua mulher no sentido de amar e se entregar por ela. Então, quando a gente entende isso e quando a gente fala que a mulher deve ser submissa, gera um frisson em algumas mulheres porque não entendem o que é isso. E ser submissa não é baixar a cabeça. Ser submissa é estar debaixo de uma missão que Deus deu para aquela família. Mas aí, para quem que Deus dá a missão? Para o homem. E aí, homem, você tendo ou não tendo essa missão, isso vai ser cobrado de você. Então, isso precisa ficar muito claro. Quais são os papéis? E não tem a ver com lavar louça. Não tem a ver com varrer casa. Não tem a ver com isso. Tem a ver com princípios. Você foi criado para isso, você foi criado para aquilo. Então é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa viver, e quando os casais que estão sendo mentoreados por nós percebem que isso faz parte da nossa vida, fica muito mais fácil para eles viverem isso também. Então, acima de qualquer polêmica, qualquer discussão, o que você como casal mentor tem que fazer é explicar que são princípios bíblicos. E nós entendemos, como cristãos, livres para amar a maneira de Deus, entende que esses princípios têm que ser praticados para que a família e o casal viva de forma saudável, como a gente falou. Não é perfeito, mas quer viver de forma saudável? Então vamos aderir aos princípios bíblicos. Explicando muito bem, como o pastor Elton aqui explicou, a mulher é submissa como? É baixar a cabeça e não tem voz nenhuma na casa? Não, não é isso. É estar debaixo da mesma missão. Então, a gente tem que explicar isso muito bem para os casais e demonstrar como que isso funciona em casa. Capítulo 5. A comunicação no casamento. O tema da comunicação é de vital importância. Um casamento que desenvolve hábitos saudáveis de comunicação já tem uma grande vantagem diante dos conflitos da vida. Não se apressem neste capítulo. Desenvolvam-no com calma, para que cada participante compreenda muito bem os princípios da comunicação. Ao longo do capítulo 5 do manual, você vai ver como que o autor vai abordar esse assunto. E aqui é claro que ele vai tratar o tempo inteiro de que a comunicação ela é importante para todas as áreas do casamento. Então, para o casal se entender na área financeira, eles precisam conversar. Para se entender no sexo, precisam conversar. E o que é conversar? É poder falar e ser ouvido. Então, ao longo de todo o capítulo, ele vai falar sobre isso. A gente vai citar aqui também nos próximos itens. Letra B. A essência deste tema é aprender a escutar com atenção e incentivar o uso do radiocomunicador como um método para aprender a escutar. Esse exemplo do radiocomunicador está aqui na página 56, e aí ele vai explicar uma técnica de começar uma conversação e de fazer com que o outro entenda aquilo que você quer dizer, que o outro ouça aquilo que você quer dizer e que você ouça o que o outro quer dizer Isso. também. Então, se o casal tem dificuldade para se comunicar, esse jogo ele é um joguinho, né, que é logo apresentado, e aí você explica para o casal, tá aí na página 56, como o pastor Elton falou. Vocês vão ler sobre isso, você vai poder explicar, mas qual é o conceito desse jogo? É ter um momento de falar e ter um momento de ouvir. E o casal vai ter que entender e aprender a praticar isso. Essa lição é tão importante, gente, que quando você começar a investigar o que acontece nos relacionamentos dos casais que você mentorear,
Você vai perceber que o problema é sexo. Não, não é sexo, é comunicação. Ah, o problema é que ela não faz o que eu gostaria. O problema não é o que ela não faz, o problema é a comunicação. A linguagem de amor. Então, a comunicação acaba sendo a base de todas as outras coisas. Até o capítulo sobre perdão, se não houver uma comunicação boa, eles não vão conseguir se perdoar, porque um não vai conseguir transmitir para o outro que precisa de perdão, que precisa ser perdoado. E aí é muito interessante. Há casais que nós atendemos que o grande problema deles é que um não dá o braço a torcer para o outro. Por quê? Porque não há uma comunicação efetiva entre o casal. Então, quando um fala, o outro reage. Quando o outro reage, esse falou no volume 2, ele já responde no volume 5, agora responde no volume 7. Por quê? Por causa da comunicação. Então, isso é fantástico, é uma ferramenta para ser trabalhada, é um ponto para ser trabalhado na vida dos nossos casais. E isso precisa ficar muito claro ao longo de todo o capítulo, de que eles precisam aprender a se comunicar. Se não sabem se comunicar até aqui, é agora que tem que aprender a se comunicar, para que o que foi estudado dá certo e o que ainda for estudado também tem que dar certo. Isso aí. Letra C, aprender a utilizar a técnica do confronto. É também um hábito muito importante. Então, ali no capítulo 5, ele apresenta essa outra técnica, além do radiocomunicador, é a técnica do confronto, que é o casal saber de que eles vão precisar conversar em algum momento. É o que a gente chama de DR, né? É a famosa DR. Discussão lá do relacionamento. Mas é o seguinte, isso vai estar muito bem explicado, mas estamos agora na página 61 do manual. Então, se eu me sentir ofendida por alguma coisa que aconteceu, eu preciso esperar um melhor momento, mas eu tenho que chamar o meu marido para conversar sobre aquilo. Porque se eu guardar para mim, vai começar a virar aquele bolo de neve, eu não vou conseguir perdoar e sem querer ele vai acabar repetindo coisas que nem ele sabe que me ofendem, mas me ofendem. Então a técnica do confronto é o momento em que eu vou encontrar para chamá-lo para conversar e dizer, olha, eu me senti ofendida por isso, eu não gostei, eu fiquei chateada, eu tô magoada. E aí o outro vai ter que ouvir, né, esse momento de eu falar e ele ouve. Enfim, e ali vão poder resolver. A mesma coisa, quando o marido fica magoado por alguma coisa, ele encontrar um melhor momento para esclarecer, conversar, expor os seus sentimentos para com a sua esposa. Então essa é a técnica do confronto. Por que eu confronto? Porque esse momento de confrontar sentimentos e alguma coisa que aconteceu. E aí no capítulo vai explicar que melhor momento é esse, o que o outro deve fazer, como que vão conduzir para que não aconteça uma briga. Porque a ideia aí não é entrar numa briga, entrar numa discussão. É apenas expor o seu sentimento e o outro poder compreender isso e ali eles resolvem. E muito diferente de expor o sentimento é acusar. E o que o manual ensina é exatamente o expor o sentimento. Então, ao invés de dizer você me ofendeu, o manual vai ensinar, diga eu me senti ofendido quando você fez aquilo. Eu não estou acusando, eu não estou apontando o dedo. Eu estou simplesmente dizendo como eu me senti. E contra o meu sentimento ela não pode argumentar. Contra o sentimento dela eu não posso argumentar. Eu preciso ouvir, respeitar e a gente junto vai chegar então a como uma resolver solução. isso. Exatamente. Continuando, ao finalizar o capítulo, podem oferecer aos casais, então aí tá dando mais uma sugestão para você, casal mentor. É uma sugestão, ok? Ao finalizar o capítulo, vocês podem oferecer aos casais uma pequena caixa para que toquem para que troquem mensagens de amor e a coloquem em um lugar especial da casa, onde o casal possa vê-la todos os dias para que deixe mensagens permanentemente. Então você, casal mentor, vai presentear os seus casais com uma caixinha bonitinha, bem feita, pequenininha, mas uma caixinha que eles levem para casa, que eles coloquem no lugar dentro do quarto, no meio da sala, um lugar visível, para que eles troquem, tenham o hábito de trocar mensagens de amor um para o outro. Depois do capítulo 5, e antes de começar o capítulo 6, os mentores devem fazer um teste com os casais para memorizarem os aspectos mais importantes de cada capítulo. Avisem a todos os membros do grupo que eles farão esse teste, que se preparem e façam uma revisão do material. O mesmo se encontra na biblioteca dos mentores. Então aqui, terminou o capítulo 5, acabou a lição, você vai dizer para o seu grupo, pessoal,
Estamos na metade do Seminário Livres para Amar a Maneira de Deus. Semana que vem vamos fazer um resumo, vamos fazer um teste, resumo de tudo que foi estudado até aqui. Aqui a ideia desse teste não é reprovar ninguém, não é dar nota baixa para alguém, não é para fazer alguém voltar para o primeiro estudo, não. Aqui a ideia, depois que eles responderem esse teste, é um teste básico, muito fácil e simples, mas é para que você, casal mentor, tendo aquelas respostas, você saiba o quanto que eles assimilaram de cada capítulo. Então você vai ver ali na resposta deles, na nota que eles derem, enfim. Nas respostas vocês vão ver o quanto que eles guardaram, o quanto que eles assimilaram. O quanto que você precisa reforçar. Exatamente. Às vezes, uma resposta, todo mundo ali não soube responder, ficou na dúvida. Então, quer dizer, é um item, é um assunto que você precisa reforçar. Então, é uma avaliação para você mesmo. Então, entre o capítulo 5 e o capítulo 6. Então, acabou o capítulo 5, você avisa que vai ser esse teste. Eles vão ter uma semana para fazer uma revisão básica, simples, mas para fazer uma revisão de todos os capítulos. Então, antes do estudo 6, você vai dar para eles esse teste. Aplicar esse teste. Eles vão fazer em grupo, ok? Não é em casa. É em grupo, vocês vão dar esse teste para eles fazerem. Um momentinho aí, são 10, 15 minutos. E aí você vai recolher isso para quando começar, então, o estudo 6. Qual é o detalhe interessante, então? Na página 63, no final do capítulo 5, anote no seu manual. Para a semana que vem, teremos que fazer um teste. E aí, antes de começar aqui o capítulo 6, na página 65, você anotar, aplicar o teste de verificação antes. E aí, uma terceira sugestão que eu dou para você é colocar no seu alarme, no seu celular, para despertar durante a semana ou no próprio dia, não sei, mas colocar para despertar que você precisa imprimir esses testes antes do grupo chegar, para você não ficar desesperado, porque é no dia que você precisa imprimir que acaba a tinta, que a energia vai embora, que o cabo da impressora falha, que o Wi-Fi cai, eu não sei. Então, o que você precisa fazer? Coloca para 1 ou 2 dias antes da reunião, imprimir os testes, para você já ter isso em mãos, ter tudo guardadinho, bonitinho, para quando eles chegarem não ter correria. Isso aí. Vamos então para o capítulo 6, as finanças no casamento. Lembrando que nesse dia você vai ter que aplicar o teste que a gente pediu para eles se prepararem na última aula, na aula 5. Então você aplica esse teste, você já vai ter esse material em mãos, né? Então já estará impresso na sua mão esse teste. Você aplica antes de começar o estudo propriamente dito, ok? Mas no capítulo 6, um dos pontos muito importantes que ele destaca na letra A aí, a administração das finanças no lar é extremamente importante nesses tempos tão difíceis. Cada casal deve viver de acordo com as suas possibilidades reais, preferir só ter uma conta no banco e ter um orçamento mensal. Devem fazer o orçamento de receitas e despesas mensais que está no manual durante o encontro, embora tenham que refazer esse orçamento em casa. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, bom, primeiro que a administração é extremamente importante, ele também está dizendo que aqui na página 72 tem um orçamento de receitas e despesas mensais que é extremamente importante que o casal faça. Uma das coisas que a gente precisa entender na vida financeira é que Deus nos abençoa. E às vezes nós perdemos a bênção porque nós não somos organizados. E uma das coisas muito bacanas do Ministério Oikos, e nesse caso específico do Livros para Amar a Maneira de Deus, é que nós ensinamos o como fazer. A informação não é conceitual. A informação é conceitual, mas também é prática. O que você faz com ela na segunda-feira? O que você faz no dia seguinte? Essa tabela de que nós estamos falando, ela é uma tabela muito completa. Então, o casal vai entender esse capítulo que ele precisa se organizar financeiramente, que Deus é um Deus que abençoa, mas nós temos que administrar esses bens. E aí você vai então estimular os casais, ensinar e até cobrar isso deles, de que eles façam esse orçamento que a gente tem aí como exemplo, que é um orçamento muito completo, como eu já falei. E de acordo com cada casal, cada caso ele pode ainda ser acrescentado, ter itens a acrescentar, mas ele precisa ser sempre utilizado e revisto. Então é a principal ferramenta para quem tem uma vida organizada. Todo mundo tem que ter um orçamento. Então por isso que ele entra aí.
Quando fala sobre a única conta do banco, né, o casal preferir ter uma só conta no banco, no capítulo 6 isso está escrito no decorrer do manual, mas qual a ideia? É claro que a gente sabe que homem e mulher têm empregos diferentes e as empresas pedem que cada um tenha a sua conta específica no banco, Conta X, salário, conta aham. salário. Isso é normal, é aceitável, mas o que nós temos aqui que ensinar para os nossos casais? De que se eles tiverem contas diferentes, apesar das contas diferentes, todo o montante do dinheiro é do casal. É de um só, é do casal. Não existe o salário dela e o meu salário. Você paga isso e eu pago aquilo. Não. O meu salário e o salário dela passa a ser as entradas do casal. Exatamente. Então é a soma. O que é importante, né? Eu ter a minha conta, ele a dele, e eu saber quanto tem na minha conta, ele saber quanto tem na conta dele. O que é importante, nós sabermos quanto que nós dois ganhamos, sabermos quais são as nossas despesas detalhadas, para que juntos a gente consiga administrar o que sai, o que entra e conseguir equilibrar isso. E aí, claro, que se possível, se até o casal achar, para a organização deles acharem melhor, criarem uma conta única, transferir esse dinheiro para uma conta única, isso pode acontecer, a gente vai estimular isso, porque realmente facilita. Então, ter uma conta única facilita e aí os casais... Mais importante do que a conta do banco é a conta da família, né? Assim, conta que eu digo o dinheiro da família. É isso que a gente está tentando explicar para você. E aí, se você, casal mentor, não age assim, é bom que você reveja os seus conceitos para que você tenha autoridade para ensinar isso para os seus casais. Letra B. Devem se sentir motivados a serem fiéis com o dízimo na igreja, onde estão recebendo alimento espiritual, e procurar desenvolver uma cultura de semeadura, que é um requisito para receber bênçãos abundantes. O que precisa ser dito aqui é que o dízimo ele é um princípio inegociável. É fácil a gente perceber que a promessa bíblica sobre aquele que entrega o seu dízimo é ter 90% abençoado. Se a Bíblia diz que os 90% são abençoados, então os 100% não têm a bênção de Deus. E o que eu e você precisamos entender para a gente passar para os nossos casais é que ter o 90% abençoado é melhor do que ter os 100% sem a bênção do Senhor. Então isso é um princípio inegociável, você precisa estar com isso em dia também para ter autoridade para ministrar sobre a vida daqueles que estão abaixo de você. E é muito importante que o casal entenda, que os casais entendam que dar o dízimo não é dar dinheiro para a igreja, dar o dízimo não é dar dinheiro para o pastor, dar o dízimo é uma questão pessoal, de compromisso com Deus. E esse compromisso com Deus reflete, como já falamos, o espiritual reflete no emocional, que reflete no físico. Então, o dízimo pode refletir sim nas emoções e até no relacionamento físico do casal, uma vez que um princípio espiritual é quebrado no meio de um relacionamento. Letra C. O princípio da semeadura e da colheita deve ficar bem claro nesse capítulo. E isso vai ser muito bem escrito aqui, e o que você precisa sempre estimular os casais é que existe isso. O que você planta, você colhe. No dinheiro, no relacionamento, nos sentimentos. Então precisa ficar muito claro essa lei da semeadura. E aí a questão da generosidade, né? Jesus nos ensinou a sermos generosos e como casais, como pessoas e como famílias nós precisamos ser generosos. Quer dizer, já passamos aí pelo orgulho, né? Já passamos pelo egoísmo, então o que temos, nesse ponto nós já estamos entendendo que o que temos de material, de financeiro não é nosso e que precisa ser compartilhado. Então é a questão da generosidade que precisa ser compartilhada e quanto mais abençoamos a vida do outro, mais nós recebemos do próprio Deus. Mais uma sugestão aí que você pode desenvolver e fazer. No final do capítulo, podem dar aos casais um pequeno cofre como símbolo para que motivem a economia familiar ou para que economizem com a finalidade de participar do retiro de celebração no final do seminário. Aqui, como o pastor já falou, é uma sugestão. Você pode então investir, né, comprar ou fazer. Quem tem dons aí, dotes, né, manuais, artesanais,
mas presentear os casais com pequenos cofres, estimulando a eles a ter esse orçamento familiar e poupar. Você sabe de um sonho de um casal, então incentive eles a pouparem e guardarem o dinheirinho ali nesse cofre. Quando ele fala sobre a participação do retiro de celebração no final do seminário, então, como sugestão, você pode fazer um churrasco de confraternização, um retiro de casais, ou tem várias opções, mas dentre elas pode fazer um retiro, quer dizer, um final de semana, né, uma diária ou 2 dias num hotel, juntando todos esses casais para terem um momento de confraternização, de diversão. E aí é claro que se você deseja, como mentor, realizar esse retiro com os seus casais, precisa ter um planejamento aí, um investimento, e aí você pode até já preparar os casais para isso, para que comecem a guardar dinheiro, porque vocês estão promovendo alguma coisa muito especial no final do seminário. E não só o retiro de celebração no final do seu seminário, mas lembrando que o Livres para Amar, a maneira de Deus, é uma rede muito grande. Então o próprio Ministério Oikos pode propor em um ano, num semestre, não sei, numa data especial, o próprio Ministério pode propor um retiro de todos os casais do Brasil, imagina isso. Todos os casais do Brasil que já fizeram o Seminário Livres para Amar vão se encontrar num hotel, num estado muito bem escolhido, enfim. E aí precisa de investimento, vai ser um momento muito bom, muito agradável, mas que precisa de um investimento. Então conscientize o casal participante de que ele sempre vai precisar, né, guardar um dinheirinho para um retiro muito especial que ou você com a sua igreja, ou então o Ministério Oikos vai promover para os casais. Tarefa: ler o formulário de patrocinador do Ministério Livres para Amar a Maneira de Deus, para que continuemos salvando mais famílias ao redor do mundo. Dar aos casais a tarefa de orar por isso nos próximos dias e que tragam um formulário preenchido na semana seguinte. O Seminário Livres para Amar a Maneira de Deus, ele é trazido ao Brasil e aos países de língua de fala portuguesa pelo Ministério Oikos, que tem sua sede no Brasil. Então nós somos os representantes legais do Livres para Amar a Maneira de Deus aqui no Brasil e para os países de fala portuguesa. Você vai perceber que logo depois do capítulo 6, nós temos aqui uma ficha de inscrição para que o seu casal preencha, se ele se sentir tocado por Deus a investir no Ministério Oikos, que é a sede do Livres para Amar no Brasil. Você vai conscientizar então os seus casais para que, se quiserem participar desse movimento que tem ajudado a salvar famílias no Brasil e no mundo, ele participe com uma contribuição mensal. Volto a dizer, tudo que a gente ministra sobre a vida de outras pessoas, é importante que nós sejamos, em primeiro lugar, o exemplo. A gente só investe dinheiro naquilo que a gente acredita. Então, se você está fazendo esse treinamento de mentor, se você gostaria de ser o mentor, eu convido você, em primeiro lugar, a ser um parceiro do Ministério Oikos e do Ministério do Livres para Amar aqui no Brasil. Porque uma vez que você é patrocinador, você vai ter muito mais autoridade para falar aos seus casais. Para vocês terem uma ideia, nós somos patrocinadores do Ministério Oikos. Ué, pastores, mas vocês não trabalham no ministério? Sim, mas nós acreditamos nisso e dedicamos parte do nosso salário também para investir nas famílias. Então nós somos, o nosso conselho toda a nossa diretoria são pessoas que levam as suas instituições, a pastores no nosso conselho, e todos eles também participam financeiramente do nosso ministério. Então eu faço esse convite para você, para que você participe. A partir de R$40 você pode contribuir, uma contribuição mensal, e claro, e obviamente eu quero deixar isso muito claro aqui, nunca negocie o dízimo e a oferta e o que você faz pela sua igreja. Esse valor não tem nada a ver com o seu dízimo. Isso aqui é quando Deus fala com você algo além do seu dízimo, além da sua oferta na igreja. Se você quiser contribuir conosco, então você pode encontrar ao final do capítulo 6 esse formulário, você pode preencher e enviar para a gente, tira uma foto e manda para a gente por e-mail, enfim, dá um jeito de se comunicar conosco, dizendo que você também quer participar desse momento. Então, uma vez que você é o nosso patrocinador e você tem autoridade para falar sobre isso, então estimule os seus casais
a preencherem também, trazer no próximo encontro e você então vai recolher e enviar para a gente. O que a pessoa tem quando ela passa a ser um patrocinador do Ministério Oicos? Ela recebe todo mês então uma carta missionária com todas as informações daquilo que é feito pelas famílias através do Ministério Oicos. Então, convido você a dar essa tarefa para os seus casais e na semana seguinte, então, antes do capítulo 7, você vai recolher esse formulário de contribuição mensal dos seus casais. Como nós falamos aqui, qualquer atividade que é orientada para ser feita durante a semana, você lembre os seus casais. Então você pediu para eles orarem, e isso é muito importante. Por que esse período de uma semana, até o encontro seguinte? Para que eles tenham esse momento de oração. Acabamos de falar sobre a organização financeira, então eles precisam ver na organização financeira deles o quanto que é possível contribuir. É possível com R$40, é possível com 50, é possível com mais. Então o casal junto vai chegar a esse consenso e aí eles vão então preencher o formulário. E aí, como o pastor Elton falou, né? Anota aí que você vai estimular, você vai durante a semana lembrar eles de que eles precisam voltar nesse formulário, tá? Para que eles não se esqueçam de que eles precisam voltar nesse formulário. E aí, sim, no início da aula seguinte, você vai anotar também e lembrar que você precisa recolher. E faça questão de recolher todas as fichas preenchidas. Tira uma foto, encaminha pra gente, pro nosso e-mail, para que tenhamos esse controle, como o pastor Aldo falou, para que você e os seus casais possam receber todas as notícias do Ministério Oicos e do Livros para Amar a Maneira de Deus. Eu estava lembrando aonde que você poderia pegar o nosso contato, né? Mas assim que você abre o livro, você tem essa primeira capa, Seminário para Casais, e logo aqui embaixo você tem todos os nossos contatos, todas as nossas redes sociais. Então tem o nosso e-mail, tem o nosso site, tem o nosso telefone, e aí você manda um e-mail que a gente vai catalogar, mandar o boleto, enfim, a gente vai se comunicar com os seus casais. E aí temos uma atividade então, pedir a todos os participantes que na próxima semana tragam um pijama com uma lanterna e um lençol, de preferência um lençol de casal. Isso, eles vão ficar curiosos para saber o que vai fazer, mas não entrega, né? Deixa a curiosidade rolar, peça apenas que eles se preparem trazendo esses objetos para o próximo encontro.